Boa tarde, gente. Vamos para mais uma correção? No exercício 7, tá? Que eu passei para vocês, o número 7, tá pedindo o seguinte: identifique os pares de termos semelhantes, tá? Aí eu tenho aqui na letra A 5x e menos 3x. Eles são semelhantes? São. Por quê? Porque a parte literal daqui é x e aqui é x. Então, eu devo marcar a letra A. Letra B. Eu tenho 4x e tenho 9x elevado ao quadrado. É semelhante? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Mas o expoente de x aqui é 1 e o expoente aqui é 2. Então, a B não é para marcar. Na letra C, eu tenho 7x e 7y. Aqui a parte literal é x e aqui a parte literal é y. Então, não é para marcar, tá bom? Na letra D, eu tenho o quê? Eu tenho 3xy e tenho menos y e x. Vamos pensar se é semelhante ou não é. Gente, qual é a parte literal aqui? O x e o y. E qual é a parte literal aqui? Eu tenho x aqui? Tenho. Eu tenho y aqui? Tenho. Vocês podem estar pensando assim: poxa, mas aqui eu tenho primeiro o x e depois quem vem segundo é o y. E aqui é o contrário: primeiro vem o y e segundo vem o x. Isso aqui não tem problema, tá? Eu tenho que pensar: aqui tem a letra x e aqui também tem, ok. Aqui tem a letra y e aqui também tem, ok, tá? Aqui vocês podem estar pensando assim: mas esse tem o sinal de menos aqui. Não importa. Isso aqui importa para mim, a letra x e a letra y. Agora vamos pensar nos expoentes dessas letras. Qual é o expoente de x? É 1. Qual é o expoente de x aqui? É 1. Qual é o expoente de y aqui? É 1. Qual é o expoente de y aqui? É 1. Então, não importa se eu tenho AB ou BA, são semelhantes, tá? Eu tenho que ver se as letras são as mesmas e se os expoentes das letras são os mesmos. Então, se isso acontece, são semelhantes sim, então eu vou marcar a letra D. E na letra E, tá assim: menos 6x elevado ao cubo e menos 6x elevado ao quadrado, ok? Então, vamos ver. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x, ok. Mas qual é o expoente de x aqui desse? É 3, é o cubo. E qual é o expoente desse x aqui? É 2 elevado ao quadrado. Então, se eu tenho as mesmas letras, mas os expoentes são diferentes, então os monômios não são semelhantes. Então, vou marcar a letra E. Agora, vamos ver a letra F. Eu tenho 3A e tenho menos A sobre 2, tá? Qual é a parte literal daqui, desse monômio? É o A. Qual é a parte literal desse outro monômio? É o A, tá bom? Ah, mas tem uma fração. Não importa, tá? A fração só significa que o coeficiente dele é uma fração, ou seja, se eu perguntar aqui, quem é o coeficiente desse monômio aqui? É menos 1/2, porque na frente desse A tem o número 1. Então, mas a parte literal vai continuar sendo A. Então, se a parte literal é A aqui e a parte literal é aqui, esses dois monômios eles são semelhantes também. Então, eu vou assinalar aqui, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar o meu espaço aqui e vou copiar os outros aqui desse lado. Na G, eu tenho 15 e tenho menos 40. Será que esses monômios, a gente aprendeu que são monômios, né? São monômios sem parte literal, ok? Então, eu posso considerar esses dois monômios semelhantes? Sim, mesmo eles não tendo letra nenhuma. Por quê? A mesma quantidade de letras que eu tenho em um, eu tenho em outro, que é nenhuma. Então, aqui, nesse aqui, eu não tenho nenhuma parte literal e aqui eu não tenho nenhuma parte literal. Quando acontece isso, eu posso afirmar com toda certeza que os monômios são semelhantes, sim. E na letra H,
eu tenho 4xy quadrado e eu tenho 3x quadrado y. Olha só, eu tenho as mesmas letras, as mesmas variáveis, aqui é x, aqui é x, aqui é y, aqui é y. Sendo que o expoente de x aqui, nesse é 1, e aqui o expoente de x é 2. Já nesse aqui, o expoente do y é 2 e nesse outro expoente é 1. Logo, esses monômios não são semelhantes, tá ok? Então, vamos lá. Letra I. Eu tenho ABC aqui e eu tenho menos 8CBA, tá ok? Então, qual é a parte literal daqui? A, B e C. Eu tenho as letras A, tenho a letra B e tenho a letra C. E nesse outro, eu também tenho a letra A e a letra B e a letra C. Não importa que essas letras estejam em ordens diferentes, tá? Se existem as mesmas letras nos dois monômios. Agora vamos ver se os expoentes são iguais. O expoente de A é 1, aqui também é 1. O expoente de B é 1, aqui também é. E aqui o expoente de C é 1 e aqui também é 1. Logo, esses dois monômios são semelhantes também. Então, vamos assinalar isso aí. J, eu tenho 4m elevado ao quadrado, x elevado à sétima. E eu tenho menos 10 x elevado à sétima, tá? Vamos ver, aqui eu tenho x elevado à sétima e nesse outro eu também tenho x elevado à sétima, ok. Mas nesse eu tenho m elevado ao quadrado e aqui eu não tenho, tá? Para ser semelhante tem que ser exatamente a mesma coisa que eu tenho nessa parte literal, eu deveria ter nessa. E isso não acontece, logo esses dois monômios eles não são semelhantes. E na letra K, eu tenho menos 35 AB quadrado. E tenho também 18 AB quadrado. Ótimo. Aqui eu tenho AB quadrado e aqui eu tenho AB quadrado. Tá bom? Então, são semelhantes sim. E, para fechar, eu tenho a letra L, que é menos 7 sextos mn e 4mn sobre 5, tá? Bom, qual é a parte literal desse aqui? mn. E qual é a parte literal desse outro? mn. Tá bom? Então, gente, são semelhantes sim, tá ok? Bom, por hoje é só. Até a próxima.